Então, lá todos, com o objetivo de dar continuidade nos vídeos em comemoração aos 10 anos do nosso serviço, atuando com o TDCS dentro do contexto da fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescente. Hoje a gente tem o prazer de conversar um pouco com o Dr. André Santos, que é um dos grandes percussores da fisioterapia vestibular no nosso país e um nome muito importante na fisioterapia vestibular mundial. Depois, como sempre, eu faço a minha apresentação e deixo as pessoas ficarem à vontade para se apresentarem da forma que acharem melhor. Que aí eu falo, tem a minha visão sobre as pessoas e a visão da pessoa, a autovisão da pessoa. Mas um dos motivos principais da gente ter essa felicidade de conversar um pouco com ele é da importância e do impacto que a generosidade de conhecimento que ele ofereceu para mim e para a minha equipe teve dentro da reabilitação dos nossos pacientes, né? E o quanto a gente cresceu, eu acho que eu posso dizer assim, nos últimos 2 anos, principalmente, no contexto do tratamento, do olhar sobre as disfunções vestibulares dos nossos pacientes, que a gente realmente não tinha. O André sabe disso, eu vou falar isso várias vezes, o quanto a gente não tinha muita ideia, de fato, do que era sistema vestibular, e o quanto esses pacientes estão melhorando, o quanto hoje todo o conhecimento que você nos proporcionou vem contribuindo para o tratamento diário dos nossos pacientes. Então, primeiro, eu queria te agradecer a disponibilidade, eu sei o quanto é conturbado as agendas para a gente poder fazer tudo isso, mas agradecer a sua disponibilidade em falar um pouquinho com a gente e, com certeza, já começar agradecendo a sua generosidade ao longo desses últimos longos meses, né? Assim, já estamos quase em 2 anos estudando fisioterapia vestibular e toda a paciência que você teve no contexto da gente falar, eu não tenho ideia do que é isso, vamos começar tudo de novo e começar do zero várias e várias vezes junto com a gente até que a gente conseguisse acertar a mão e, de fato, contribuir para o tratamento dos nossos pacientes. Então, essa é a minha apresentação sobre você, mas fique à vontade para se apresentar da forma que você achar mais adequada e depois a gente começa a conversar de uma forma mais direcionada. Bom, eu que agradeço o convite e essas palavras generosas, até porque foi uma grande honra poder conhecer também um pouco do mundo relacionado à criança e ao adolescente, nesse aspecto, especialmente das lesões, não só periféricas, mas lesões centrais, no controle motor, etc. E parabenizar também pelo aniversário de 10 anos aí do serviço, que é um serviço realmente reconhecido, não só no Brasil, como fora do Brasil, e é uma honra poder contribuir com o conhecimento relacionado ao sistema vestibular. E pelo que nós já podemos observar, não só na literatura, né, mas também com os resultados nos pacientes, nos pequenos pacientes, são resultados bastante promissores, né? Por outro lado, também, fazendo uma breve apresentação, eu sou o André Santos, fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro e atuo na área da fisioterapia vestibular já há quase 30 anos, tanto na docência como na assistência e pesquisa também, e também na parte política da área, né, que também é bastante importante. E dentro da minha prática eu também coordeno e ministro cursos de formação na fisioterapia vestibular no adulto, no idoso e mais recentemente nós já estreamos, eu e você, a professora Luanda Colange, estreamos um curso na área da criança e adolescente. Já tivemos uma primeira edição desse curso, estamos já caminhando para a segunda edição e não só nos anima o resultado com esses pacientes, como também podemos contribuir com o conhecimento, né, do sistema vestibular para os colegas da fisioterapia pediátrica, da fisioterapia na criança e adolescente, que percebemos, né, uma lacuna desse conhecimento. Absurda, absurda, né? Excelente. Eu falo que é sempre muito bom conversar com amigos, porque aí, além de ser uma conversa leve, é uma conversa sempre prazerosa. A gente sempre quer elogiar um ao outro, né? Então, com certeza, é uma conversa de
da minha parte, de um profissional que a gente admira muito, a minha equipe admira muito, né? Então, de novo, obrigada. E aí, a história da fisioterapia vestibular na minha vida e na vida da minha equipe não foi da forma mais linda de se contar, né? Porque, na verdade, quando a gente se conheceu, por conta da associação, eu ouvi pela primeira vez o termo fisioterapia vestibular. Você sabe disso, quando a gente ministrou o curso, eu comentei sobre isso. Não é uma coisa que eu tenho orgulho, mas é um fato. E eu acho que dentro do mundo da fisioterapia, da reabilitação infantil, o próprio termo fisioterapia vestibular, ele ainda é muito novo. Quando você fala que você atua há 30 anos com isso, a gente começa a entender a lacuna gigantesca que tem as intervenções específicas da fisioterapia vestibular dentro do contexto do tratamento da criança e adolescente. Porque eu não sou uma fisioterapeuta negligente, eu sou uma fisioterapeuta muito estudiosa, eu não tinha esse conhecimento. E muitas vezes, quando a gente comenta, quando eu comento até no curso de TDCS sobre a parte vestibular, e a gente fala, não, porque existe a formação de fisioterapia vestibular, eu percebo que dentro da minha área, as pessoas não sabem o que é fisioterapia vestibular. Que isso é uma vertente, que existe uma resolução, que isso é uma realidade, que não é tão conhecida na criança, mas que isso é real. Então, por mais que seja uma pergunta mais simples para você, que você já não, eu acho que você não deve estar mais acostumada a responder isso, mas se você puder explicar um pouquinho do que o que é fisioterapia vestibular, porque eu acho que um bom começo para a pediatria e até para as famílias, né? O grande objetivo dos vídeos são as famílias, os pacientes, entenderem o que é a tal da fisioterapia vestibular pode ser um bom ponto de partida. Bom, com prazer eu vou buscar explicar esse contexto, inclusive, da origem, né, da fisioterapia vestibular, da reabilitação vestibular, e tivemos a oportunidade, né, de fazer o treinamento da sua equipe, que foi um contato bom para compreender, né, não só o nível de conhecimento nessa área, mas o mais interessante é o que eles puderam e continuam fazendo essas associações desse conhecimento em relação à prática clínica, né, que é muito importante. Assim como a experiência que tivemos com o relato, né, dos pacientes e seus familiares e responsáveis sobre o resultado, né, da aplicação, né, de alguns recursos da fisioterapia vestibular. Bom, a fisioterapia vestibular, na realidade, ela tem início na década de 1940. Ela é fruto de pesquisas clínicas relacionadas a muitos pacientes com sequelas traumáticas em relação à guerra. A gente pode dizer que o período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial ele foi muito conturbado e, com isso, os pacientes com os sintomas dos traumas, né? Não só trauma físico, mas também trauma emocional, trauma sonoro, com bombas e os impactos sobre o crânio. Então, esses pacientes tinham muita queixa, não só de dor de cabeça, mas eles perceberam que também o sistema vestibular, que é o labirinto, né? Os dois labirintos que temos na cabeça, ele também sofria com esse impacto. Então, a partir dessa observação, além de observação de pacientes que eram atendidos, isso eu estou falando da Europa e estou falando especificamente da Inglaterra, onde tudo começou, nessa década de 40. Então, Calton e Cooksey, o médico, o fisioterapeuta, eles perceberam, então, que os pacientes poderiam se beneficiar já de uma visão que eles já tinham do uso de exercícios, de movimentos da cabeça, como eu falei, com os soldados, com traumas cranianos, ou pacientes já de doenças do labirinto. Então, eles resolveram fazer uma adaptação desses exercícios de uma maneira bem suave. Quando você olha o protocolo original da reabilitação vestibular, são exercícios muito suaves de movimentos oculares, movimentos da cabeça, e eles perceberam realmente uma grande melhora dos sintomas desses pacientes. Então, tudo começa nessa época
E, a partir daí, então, se agrega, né, não só um aprofundamento de um conhecimento que eles já tinham da plasticidade neuronal, da capacidade plástica e de adaptação do cérebro, como também a conexão com esses sistemas periféricos, né, como o labirinto. E aí vamos ver aqui na conversa que existe essa conexão, essa ligação também com o labirinto e outros sistemas, né, sistema visual, sistema do controle postural e também o que nos surpreende com os resultados, né, é a conexão que ele faz também com a parte da cognição, da inteligência, do humor, do controle emocional. E é curioso que os pesquisadores lá dessa época, esses autores que eu falei agora, nas atas, né, que os artigos científicos eram em formato de atas naquela época. Aí você lê esses artigos, você percebe uma grande preocupação deles já com esse aspecto emocional, humor e como ficam alterados esses pacientes. E aí imagina o impacto disso em criança com dificuldade de se expressar. Crianças Exatamente. neurológicas ou não vão ter dificuldade de expressar essa experiência, né? Então, a reabilitação vestibular, em resumo, vem com essa proposta, não só aplicação de exercícios para estimular o sistema vestibular e suas conexões, como também o uso de manobras especiais que podem ajudar a um problema bastante específico, conhecido como deslocamento dos cristais no interior do labirinto. Graças a Deus não faz parte da nossa rotina pediátrica, né? Eu falo que de tudo que eu Não escuto faz sobre parte. Isso é fisioterapia muito raro. vestibular, a minha alegria é que a VPPB não faz parte da minha vida, porque aí eu acho que daria um tilt no sistema. Mas eu acho que uma coisa muito importante, aí até falando da experiência do lado de cá, a gente na neurofuncional, principalmente no contexto da criança e adolescente, basicamente a gente vai tratar crianças com disfunções do controle motor voluntário ou do controle postural. E o próprio controle motor voluntário é dependente do controle postural. E quando a gente estuda controle postural ou estuda equilíbrio, a gente fala muito da tríade do equilíbrio, né, da importância do sistema proprioceptivo, visual e vestibular. Então, o termo vestibular, sistema vestibular, ele é muito corriqueiro no nosso dia a dia. Entretanto, a gente não estuda profundamente o sistema vestibular. Eu acho que isso é uma falha real da nossa existência. A gente acaba sendo muito bom em tratar o sistema proprioceptivo. 90% das nossas avaliações são totalmente direcionadas ao sistema proprioceptivo. A gente avalia o global, que é a atividade, a participação. A gente segue a cartilha da CIF, né? Vê tudo. Mas quando a gente tem esse olhar sobre estrutura e função e vai direcionar para o sistema visual e vestibular, a gente é muito falho. Hoje a gente vê a parte da visão numa crescente importante, a gente tem grandes profissionais da pediatria dentro dessa área, mas a nossa compreensão sobre o processo de avaliação e de interpretação dos sintomas e abordagem das disfunções vestibulares, ela é muito pobre. Eu tenho memória que eu fiquei assim, 6 meses estudando o sistema vestibular e anotando os canais semicirculares, vai para um lado, vai para o outro, o olhar vai para cá, vai para lá, sobe e desce. Porque reflexo óculo motor, reflexo todas essas, eu fiquei 6 meses estudando e a cada vez eu tinha um caderno com anotação e quando eu começava a estudar eu tinha que voltar, porque embora ele seja, né, se uma família for pensar um sistema vestibular lá dentro, ele é menor que minha unha do mindinho, mas ele dá um puta trabalhão, porque ele é altamente complexo e ele é um dos grandes gerenciadores de 90%, vamos dizer assim, das informações do nosso controle postural, principalmente no que se refere cabeça-corpo, que é uma grande lacuna de tratamento dentro da minha área. Quem trabalha com neurofuncional na criança e no adolescente, com pacientes graves de alta complexidade, se você perguntar qual que é a maior dificuldade que você tem de resposta no seu dia a dia, vai estar relacionado ao controle de cabeça. Né? O processo de controlar a cabeça e controlar o eixo cabeça-tronco,
ele é muito difícil de ser aperfeiçoado, ele é muito difícil de ser tratado, porque a gente tem pouco recurso de procedimento de avaliação e até de compreensão desta relação dentro de um contexto geral. E hoje, para mim, quando eu penso dentro da fisioterapia vestibular, eu acho que ela se tornou o maior recurso para tratamento de pacientes graves que eu tenho, no que se refere à postura de cabeça com relação ao tronco, à postura da cabeça para que a criança trabalhe com o processo de comunicação alternativa, desse direcionamento do olhar, porque ele é um sistema que a criança nasce com ele pronto. Eu acho que essa é uma grande, para mim, essa informação mudou tudo, porque a gente pega as crianças pequenininhas e tem tanto problema. Você vai pensar no sistema proprioceptivo, tem um monte de problema. Você vai pensar no sistema visual, às vezes você tem uma alteração cortical. E o sistema vestibular, ele nasce pronto, íntegro, entretanto, ele é um sistema que teve pouca vivência para ser aperfeiçoado. Essa é a minha teoria em particular, você pode ficar à vontade para me corrigir. Porque a sensação que eu tenho nos nossos pacientes, que boa parte do tamanho defeito, e a gente vai falar desse tamanho defeito, porque ele é muito exagerado. A gente não está acostumado na fisioterapia neurofuncional, com a criança tá aqui um dia e de repente, depois de uma semana, ela está aqui. Então, assim, isso não é o nosso dia a dia. A gente está acostumado a passar anos, meses intervindo para ver um resultado. E o mesmo resultado pequeno já é muito valorizado, mas a sensação que eu tenho é essa, que esse sistema nasce pronto e íntegro, mas por conta da hipomovimentação, de todas as limitações motoras globais, ele não tem vivência de movimento suficiente para ser maturado, para passar por esse processo de maturação funcional que deveria ser concluído no caso do sistema vestibular próximo dos 7, 8 anos de vida. E eu acho que essa é a parte, acho não, para mim a parte bonita da história inteira é você achar sistemas íntegros do ponto de vista estrutural. Quando você lida com a neurofuncional, qualquer vertente de integridade te abre muitas possibilidades. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo de avaliação, porque a gente muitas vezes, eu sei que vocês têm muitos recursos tecnológicos que podem, lógico, serem utilizados na pediatria, mas eu ainda, quanto mais eu leio, mais eu entendo que vai ter que existir muita adaptação para que eles sejam focados na pediatria, né? Se você for pegar parte dos sistemas de vocês, se eu pôr na cabecinha de um paciente meu com microcefalia, não tem como avaliar. Mas é uma avaliação palpável de ser aplicada em qualquer lugar. Não tem por que a gente não fazer, porque ela pode ser feita em qualquer lugar. Se você puder comentar um pouco sobre esse processo de avaliação do exame físico, da importância e do quanto isso pode enriquecer o nosso diagnóstico fisioterapêutico neurofuncional, eu acho que poderia ser bacana. Você falou em integridade, né? Na realidade, já lá, voltando naquele contexto histórico, eles também comentavam, né? Eles escreveram muito sobre isso em relação à importância desse sistema tão pequeno, né? Já pronto ao nascimento. E se formos pegar o labirinto, ele está localizado, né? Temos um em cada lado, localizado na parte petrosa do osso temporal. Se observar, é extremamente protegido. Então, uma pecinha aqui ainda está grande, quer dizer, ele é bem menor que isso aqui, cabe no dedal de costura, né? Ele tem uma importância grande por estar não só na parte mais rígida do corpo humano, essa parte petrosa, antigo rochedo, né, do osso temporal, e aí, curiosamente, eles falavam, quer dizer, o impacto de bomba ou de fragmentos de bomba no capacete ou no próprio crânio, lesões muito graves, e às vezes o paciente ia a óbito e eles faziam um estudo posterior e reparavam que ainda continuava íntegro diante dessa proteção do sistema, anatomicamente falando. Agora, o que mais desafiava eles, e talvez é o que mais nos desafia hoje, que exatamente no que você acabou de falar, é que, apesar de anatomicamente ele não ter tido tanto impacto como o resto do crânio nesses exemplos que eu dei,
A parte neurosensorial dele é que seria aí o grande desafio, quer dizer, caso a concussão cerebral, essa agitação do sistema nervoso central nesses traumas, eles ficavam impressionados como o impacto neurosensorial era forte. E, claro, a função do labirinto, basicamente, ela vai se resumir em que, justamente, como um sensor, como um próprio servidor da cabeça. Então, a ideia dos labirintos é auxiliar no controle e na posição da cabeça no espaço, e ele usa desse artifício se comunicando com outros sistemas, como o sistema oculomotor. Então, daí vem o conhecimento do reflexo estímulo ocular. É a comunicação do labirinto, que é periférico, embora esteja dentro do crânio, com o sistema nervoso central. E a porta de entrada é ali no tronco encefálico, e dali vão ter as conexões com outros sistemas. Então, esse reflexo vestíbulo ocular, qual é a proposta? Quando movimentamos a cabeça para qualquer direção, o labirinto é ativado, é recrutado para que ele imediatamente intervenha na posição dos olhos no espaço, e com isso não experimentamos tontura ou desequilíbrio corporal. Portanto, ele tem essa função grande de estabilização ocular e, claro, consequentemente, também influência sobre o controle da cabeça. E lá nessa época, eles até citavam o quanto isso afetava o emocional das pessoas, dos pacientes, porque essa pessoa perdendo essa capacidade de olhar o mundo de frente, de poder participar, né? Como você falou agora, participação e atividade, eles tinham isso comprometido e era um grande desafio. Bom, a nossa recuperação vai além dessa função anatômica fisiológica, mas essa pessoa tem que retomar essa sua essa sua autonomia perante o mundo. E nada melhor do que você poder olhar de frente para o mundo e ter esse tipo de recurso. E, consequentemente, o aprendizado motor intelectual vai ser diferente por conta disso, do que você ter uma pessoa que está olhando para o chão. Ou, quando eu vejo aqui pacientes na fase aguda, pode ser uma senhora de 95 anos, ou pode ser um lutador de UFC de 25 anos de idade. O comportamento deles na fase aguda é muito parecido. É de impotência, sofrimento, insegurança, mal conseguem ficar em pé, mal conseguem abrir os olhos. Quer dizer, a função fica tão comprometida que ele não está só a queixa da tontura, da vertigem, do desequilíbrio. Eles não conseguem abrir os olhos porque o sistema ficou parado, né, ficou impedido, e essa falta de estabilização dos olhos e, consequentemente, movimentos involuntários, às vezes, dos olhos, etc., gera uma sintomatologia muito intensa para esses pacientes. Então, ver na fase aguda nos ajuda a compreender como o labirinto é importante, embora escondido, invisível, né, no nosso dia a dia, mas ele realmente, para quem já experimentou, né, crises, ele é arrebatador, ele realmente vai te tirar do próprio eixo, tanto físico como emocional. Eu Agora, nunca na perguntei. nossa... Pois Desculpa. não? Não, eu nunca te perguntei. Você já viveu isso? Você já teve Olha, uma crise? é uma pergunta que os pacientes fazem, né? Eu até brinco, né? Nossa, você me lembrou agora, tenho um amigo neurocirurgião que ele só foi ser neurocirurgião porque ele teve que operar o cérebro. Aí eu brinco, não, cardiologista, ele só foi para a área da cardiologia porque ele teve vários problemas cardíacos. Eu faço isso só para relaxar um pouquinho o ambiente, mas o paciente, quando nos pergunta isso, é interessante, do tipo assim, só vou confiar em você se você souber o que eu estou vivendo, senão eu não vou confiar. Mas, particularmente, eu já senti isso, já senti tortura. Eu acredito até que uma vez eu tive os cristalzinhos deslocados, mas aí eu tentei uma manobra, uma automanobra, que eu acho que deu certo, porque eu consegui estabilizar o que eu estava percebendo de rotação, né, do ambiente, e aí eu fiz uma manobra e resolveu. Eu não sei, porque para confirmar isso precisa ver o movimento
ocular involuntária, e não dá para se ver, né? Não tem como ver os próprios olhos movendo. Então, eu fui só pelo sintoma subjetivo, que é a vertigem, e realizei a manobra. Agora, foi manobra porque desloquei cristais ou foi um mecanismo chamado habituação, movimento repetitivo da cabeça que ajudou a melhorar? Então, aí, trazendo naquela pergunta que você fez sobre a avaliação que nós realizamos, é justamente isso. Primeiro, e aí eu gosto sempre de repetir, né? Claude Bernard, do século XIX, fisiologista. Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então, é necessário entender muito dessa anatomia e fisiologia para poder aplicar as ferramentas de avaliação. Então, quando nós vamos avaliar esse paciente, como eu falei agora, uma autoavaliação se torna difícil, porque você tem que ver sinais ali presentes. Então, a avaliação basicamente vai ser o quê? Esse reflexo vestíbulo ocular que eu me referi agora. Existem testes à beira do leito que são realizados, e aí com isso a gente consegue provocar o labirinto, quer dizer, provocar o sistema para ver a melhor resposta. E quem é o alcahuete, quem é o, entre aspas, traidor do labirinto, são os olhos. Então, a movimentação ocular é que vai traduzir o que está acontecendo lá dentro, tanto de origem periférica como central. Então, tem testes para essa conexão labirinto ocular e realizamos testes também para outra conexão dos labirintos com a medula espinhal e, portanto, a influência no controle postural. E aí esses testes também de equilíbrio, marcha, tudo nós conseguimos interpretar a influência negativa ou positiva do sistema vestibular. Então, o mais interessante, tudo isso pode ser feito mesmo sem equipamentos, à beira do leito e em crianças, bebês, adultos e idosos. Aí conseguimos estabelecer um diagnóstico funcional. E basicamente, se você for pensar, o máximo que você vai precisar é, sei lá, de um alvo para a pessoa seguir. Então, realmente não é. Eu acho que é uma avaliação que exige conhecimento, não custo de equipamentos, para que seja executada com clareza. Mas um dos motivos que eu até perguntei se você já teve alguma crise é porque eu já tive muitas ao longo da minha existência. Agora eu estou numa boa fase, que eu não tenho, tem alguns aspectos importantes. Então, por exemplo, quando a gente conta uma crise para alguém da sua área, a pessoa demora 30 segundos para dar o diagnóstico. E no começo é meio assustador, porque você fala, mas nem. Como assim? 30 segundos você descobriu o que eu tenho, o que eu estou investigando há anos. E aí você vê uma lacuna gigantesca, porque às vezes as pessoas têm a sintomatologia e buscam um tratamento, buscam o diagnóstico, mas não conseguem esse diagnóstico de uma forma tão facilitada. Isso num adulto que consegue descrever. A criança, ela já tem até dificuldade de descrever. O que ela vai dar é a sensação: ah, eu tô com dor de cabeça, eu não tô me sentindo bem, eu tô enjoado, mas ela não vai conseguir contar tudo o que aconteceu. Isso eu venho assistindo semanalmente, com uma incidência alta, porque agora que a gente intervém nos nossos pacientes, a gente começa a. E as famílias estão entendendo do que se trata, vem os irmãos, vem o primo, vem o amiguinho da escola para a gente passar em avaliação, porque as famílias estão ficando mais safas em entender que pode ser uma disfunção vestibular. E um outro ponto muito importante é quando eu trago isso para a nossa realidade. A parte vestibular, ela é muito discutida no campo da pediatria, dentro dos processos de integração sensorial. É independente de método, técnica que se pense nisso, o sistema vestibular ele começou a ser mais discutido dentro desse contexto. E muitos processos de avaliação são relacionados a uma, vamos dizer assim, uma unidade desse sistema, que é ver o processo de aceleração. Então, a gente, põe a criança num balanço, balança ela e vê como que ela se sente. E isso não é um processo de avaliação de fato do sistema vestibular. E eu acho que essa é a primeira variável de confusão dentro do contexto da fisioterapia. Balançar não é sinônimo de avaliar o sistema vestibular, porque você não está avaliando o reflexo vestíbulo ocular e vestíbulo espinhal. Você não está vendo essa interpretação desse movimento da cabeça e desse ajuste postural, que eu acho que esse é um aspecto muito importante. A parte vestibular no campo da pediatria, ela está muito associada assim, a criança girou muito e passou mal, girou e passou mal.
Ou ele não gosta de se movimentar. Isso não é só isso, né? Então, assim, não estou dizendo que isso está equivocado completamente, mas que existe a necessidade de uma avaliação específica desses componentes, de uma interpretação dessa resposta do reflexo vestíbulo ocular e do vestíbulo espinhal, para que você consiga traçar um diagnóstico da disfunção vestibular. Então, a gente tem que sair um pouco desse contexto de associar o sistema vestibular ao balançar e pular, para de fato entender como o sistema vestibular está respondendo perante a movimentação da cabeça no que se refere à fixação do olhar e ao ajuste postural, porque isso, por exemplo, é muito mais relevante para o fisioterapeuta que vai trabalhar uma troca postural, que vai trabalhar marcha, do que se a criança está passando mal no parquinho, não é desmerecendo passar mal no parquinho, mas a situação ela é muito mais ampla. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou da época que a gente fazia essa formação sobre integração sensorial. Então, eu já estudei isso, já vivi isso. Isso é muito diferente. Existe, sim, um abismo de diferença do procedimento de avaliação estudado amplamente na reabilitação vestibular, na fisioterapia vestibular, e o que a gente pensa dentro da fisioterapia neurofuncional, e ao mesmo tempo que ele é complexo em conhecimento, ele é muito factível de ser aplicado em qualquer lugar e em qualquer idade. Você só precisa ter o conhecimento para interpretar. Eu lembro que muitas vezes no começo a gente filmava a criança e olhava várias e várias vezes a resposta para ir fazendo essas correlações. Então, é factível da gente adquirir esse conhecimento, é factível. Hoje eu incluí a avaliação vestibular em todo o meu procedimento de avaliação, independente da criança ter uma queixa ou não, da família referir uma queixa ou não, porque muitas vezes essa queixa não tem como ser exposta. Se eu for pegar um paciente distônico que não fala, como que eu vou perguntar para ele se ele está tendo alguma sensação? E tem um outro ponto muito importante que boa parte dessa interpretação vestibular, né? Então, assim, você tem. Eu sei que você falaria que 2 horas, eu completaria mais 2 horas falando sobre como é processado no tronco encefálico, a participação do cerebelo. Eu lembro quando eu estudei o córtex vestibular, que está lá no lobo parietal, do ladinho do córtex motor, que assim, era uma coisa que era para a gente saber com muita clareza. Então, existe toda essa conexão neural, né? Todo esse recrutamento que envolve, é quando você pensa no tronco encefálico, muito envolvimento inconsciente. Quando você vai para o cerebelo, uma resposta postural, cognitiva, comportamental e emocional, eu acho que tem uma relação muito grande do sistema vestibular com a parte emocional via cerebelar, mas quando você sobe para o parietal, você fala também dessa interpretação mais consciente. Então, essa magnitude toda, mas que você parte de um princípio que é assim, ó, aqui eu estou alinhado. Eu acho que esse é um gancho muito importante para a minha área. Aqui eu estou alinhada, aqui é o meu centro. Porque eu fiquei aqui muito tempo, é aqui que eu reajo, é aqui que eu faço. Na boa parte dos nossos pacientes, eles estão desde que eles nasceram assim. Então, isso aqui é o real deles. Isso aqui é estar alinhado para os nossos pacientes. E a hora que você traz o cara daqui e põe para cá, o sistema vestibular pode entrar em curto-circuito, porque aqui não é o correto para ele. A criança se desenvolveu aqui. Então, só esse ajuste, que muitas vezes pode não ser considerado dentro do tratamento, vai comprometer o tratamento global. Hoje, quando a gente pensa nessas possibilidades, é assim, eu preciso avaliar porque eu vou avaliar, meu paciente vai chegar aqui para mim, a hora que ele começar a melhorar, ele veio para cá, eu avalio de novo para ver como esse sistema está se comportando e eu vou intervir para conseguir trazer essa informação da onde eu quero que essa cabeça esteja e que esse sistema interprete ela dentro de isso aqui é o normal, porque a nossa baixa taxa de resposta do paciente é porque na terapia ele vai estar aqui e aí depois ele vai sair para o normal dele, e isso é o que mais nos prejudica. Então, é um procedimento de avaliação, exatamente, que vai exigir muito estudo, mas que é factível de ser feito. É lógico que você deve demorar o quê?
10 minutos para avaliar o paciente? Na prática, você, nessa sequência de avaliação oculomotora, testes posicionais, até chegar na marcha, você consegue 10 minutos, máximo 15, ter uma noção, né, uma noção clínica, até porque é curioso, nessa área, 90% do diagnóstico é clínico. Obviamente, você falando, eu fiquei aqui pensando e lembrando, né, quando você falou sobre conceitos de integração sensorial e que isso já dá um salto para o tratamento, ou seja, a avaliação praticamente igual ao tratamento, né? Agita, Uhum. movimenta, movimenta e depois indica o próprio movimento e vamos ver o que vai dar. Eu estava aqui lembrando, mais de 400 anos atrás, Copérnico nos trazia a informação de que não era o Sol que girava em torno do planeta, mas sim o planeta girava em torno do Sol. Só que tem gente que ainda não entendeu, né? Que aí imagina que o Sol ainda está girando sobre si próprio, né? Então, na realidade, não custa nada a gente reconhecer que o avanço nesse conhecimento neurofisiológico, neuroanatômico, ele foi imenso nesse último século agora, né? Porque nós estamos falando aqui de vias neurais que ligam o sistema vestibular a a outros sistemas e foi através de estímulos galvânicos, estímulos calóricos e ressonância magnética funcional que se descobriu, quer dizer, eu não diria nem descobrir, eu diria assim, nos revelou coisas que ainda estão para serem descobertas, que significa uma rede neural multissensorial do labirinto. Então, essa informação labiríntica, por um movimento simples de virar a cabeça para o lado, ou você ter como exemplo citado uma criança que teve o tempo todo a atitude de manter a cabeça inclinada por diversas razões e o sistema se adaptando àquilo ali. E, claro, dessas conexões, quer dizer, não só do ponto de vista motor, mas é assim que vai ser adaptado, assim que vai ver o mundo através dessa atitude postural e que isso pode repercutir mal com o tempo em relação ao funcionamento daquele sistema, né? Eu estou me referindo ao impacto dessa inclinação sobre o sistema da vertical visual subjetiva, da horizontal, ou seja, conseguimos ver o mundo mais reto, né? E aí, bom, sabemos perfeitamente se aquela criança está conseguindo ver mais reto, e aí tem estruturas labiríticas que vão fazer esse ajuste ocular na hora que inclina o corpo ou a cabeça. E aí como saber se isso está funcionando ou não? Mesmo que ela não nos informe, os sinais biológicos podem demonstrar isso para a gente. Então, a humildade que eu me refiro é essa, quer dizer, assim como era mais fácil entender que o Sol girava em torno da gente, aí mudar a cabeça e mudar o raciocínio de que não, no fundo ele está lá parado, o movimento que está girando em torno dele. Aí eu comparo isso ao nosso próprio organismo, quer dizer, a gente tem essa movimentação de pequenos planetas, são esses sistemas tentando a cada instante se adaptar à tarefa que você tem. E aí você falou uma coisa muito importante. A avaliação, então, tem que se tornar racional, ou seja, baseada em ferramentas validadas cientificamente, e ela tem que ser individualizada. Então, por mais que eu crie um padrão de avaliação e que muitos até interpretam a tendência do mundo atual é uma visão mais cartesiana relacionada a protocolos. Bom, protocolos e etapas e planos têm que existir. Você pode interpretá-los Uhum, uhum. depois, se isso vai interessar ou não aquele caso clínico. Mas desses protocolos é que nós conseguimos entender com sinais ali bem claros, não, esse movimento ocular ele está fora do padrão. Isso pode mostrar então que tem uma disfunção ali central nas vias vestibulares e, consequentemente,
eu não vou encontrar resultado sacudindo ninguém ou tentando insistir. Vamos pegar um exemplo do dia a dia, fazer uma reeducação postural numa pessoa, tentando alinhamento, enquanto ela tem os sistemas Uhum. que estão gerando ali, vamos chamar o corpo de sol, e todo o sistema fisiológico trabalhando ao redor daquele corpo. E ela tem sistemas alterados por alguma razão, e claro que você, com a técnica relacionada à parte músculo-esquelética, não vai ter sucesso, porque depois vai tudo se moldar conforme você disse, aquela disfunção original que causou essa inclinação da cabeça, por exemplo. Então, esse conhecimento mais refinado e com o que nós podemos avaliar, vai sim traduzir num diagnóstico mais preciso e, consequentemente, no tratamento mais direcionado. E não estamos referindo aqui à cura, né? Estamos nos referindo assim, a resolver funcionalmente com que seja compatível com, como já ouvimos, né, de mães dos seus pacientes, como modificou o aprendizado da minha filha ou do meu filho com a fonoaudióloga, com a pedagoga, quando Uhum. o posicionamento da cabeça foi restaurado ali. E aí as modificações mais impressionantes recaem sobre o comportamento da criança perante ao mundo e não necessariamente indo atrás de sinais e sintomas absolutamente engessados naquilo ali. Uma curiosidade, anos atrás eu dei uma entrevista e num programa de televisão, mas na realidade a repórter ela fez também entrevistas com outras pessoas, quer dizer, eu falava a parte técnica científica, mas ela foi na escola de circo, ela foi falar com os artistas, ela foi numa escola de desequilíbrio falar com a professora e os alunos de dança, e depois ela me pedia para explicar certos fenômenos que estavam ocorrendo ali naquelas atividades. Mas o que mais me chamou a atenção vendo a matéria pronta depois, porque eu não vi nenhuma dessas pessoas, eu só explicava o que ela me falava. Né? O que me chamou mais a atenção, eu mostrava nas aulas isso, né? Era o relato dessas pessoas, do artista do circo ao dançarino, ao atleta, em relação ao equilíbrio e controle postural, que supostamente eles são extremamente preparados, né, para aquilo. Então, nenhum deles relatava o impacto do trabalho de equilíbrio corporal que eles faziam como algo assim, eu me sinto mais estável do ponto de vista controle postural, do caminhar na rua, não. Todos eles chamavam atenção pelo seguinte: eu, com esse trabalho de equilíbrio corporal, tenho mais tranquilidade nas minhas decisões do dia a dia, eu tenho mais, eu pondero mais em relação a situações emergenciais que eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Então, o mais curioso foi isso. Todos eles traziam não a preocupação motora e corporal da coisa, e sim como o impacto do trabalho de equilíbrio mudava a vida deles na situação afetiva, emocional, cognitiva. Muito impressionante. Porque eu acho que tem um aspecto que é importante, que eu penso muito sobre isso. É lógico que a gente trata muito disfunções de controle motor, mas a nossa grande dificuldade, na minha opinião, na minha área, é pensar em como modificar o comportamento motor do indivíduo, da criança. Por que que eu falo isso? Porque o comportamento é uma resultante a sua decisão faz parte dele. Então, você tem toda aquela base, mas o seu cérebro, de tanto executar e executar dessa forma, fala: essa daqui é a minha forma de fazer. Então, muitas vezes o que a gente avalia é o comportamento motor da criança. Às vezes você avalia uma criança e você fala: nossa, ela tem condições de ficar aqui, mas no dia a dia ela está aqui. Então, essa é a condição motora dela, esse aqui é o comportamento motor dela. E o que eu observo muito com o trabalho da parte vestibular é uma via de acesso de melhorar o comportamento motor do indivíduo, porque o comportamento é uma resultante da integridade de tudo, é quando todos esses sistemas se integraram e produziram aquele comportamento. Isso é muito difícil na pediatria, porque como você convence, entre aspas, uma criança a mudar o comportamento motor dela?
Como você vira para uma criança e fala assim, não, você aqui é melhor. Aqui é melhor é muito subjetivo para a criança, porque para a criança o melhor é como ela executa mais rápido, como ela brinca mais fácil. Se ela estiver aqui, mas estiver jogando o joguinho que ela quer, ou estiver participando da atividade, para ela aqui é o melhor, é o menor gasto energético. Eu falo muito isso, né, até no curso. O que é o comportamento? Como que o cérebro vai escolher? Ele vai considerar a forma mais efetiva e mais fácil. Ele não vai considerar qualidade. Qualidade é quando a gente é adulto e quer melhorar a performance. E aí, quando você entra com um sistema vestibular e desencadeia uma resposta facilitada, porque a interpretação, a integração desse processo como um todo se tornou mais fácil, você abre um campo neuroplástico para uma modificação melhor do comportamento motor, né? Que é, por exemplo, para mim é o meu maior interesse nos meus pacientes. E aí você traz esse tipo de resposta. Eu vou até inverter a ordem do contexto do que a gente tinha planejado, mas eu tenho alguns casos muito chocantes, porque muitas das coisas que a gente introduziu no consultório, então aqui no nosso serviço eu tenho uma regrinha básica, tem que ter nível de evidência e eu tenho que ter enxergado uma resposta satisfatória, melhor do que eu faço no meu dia a dia. Se não tiver nível de evidência e não for melhor do que eu faço no meu dia a dia, não entra. Pode ser uma normativa é, egocêntrica, mas eu acho importante, porque o que eu faço com frequência, eu tenho um treinamento melhor. Para colocar uma coisa nova, tem que substituir, para mim, assim, tem que ter um racional bacana. E eu sou apaixonada por pacientes discinéticos, esse foi um dos grandes motivos que eu infernizei, entre aspas, a sua vida, porque eu queria entender a parte vestibular, principalmente no paciente distônico, porque o meu paciente distônico, o grande padrão da distonia, o cara tá aqui, e isso, com certeza, ele está aqui desde pequeno, e isso é um grande problema, e o controle de cabeça é o meu maior desafio, porque se meu paciente está aqui, é exatamente isso, ele vai usar comunicação alternativa, ele vai ter o melhor campo visual, ele vai usar um acionador, ele vai olhar o mundo, ele vai participar melhor do mundo, ele vai poder se comunicar, até porque esses pacientes, no contexto geral, não têm distúrbios cognitivos. Então, é um cara extremamente inteligente olhando para o céu, olhando para o teto. E eu tentei de tudo, tudo. Você imaginar que tinha de exercício, vai fortalecer, estimulação. A própria TDCS. Eu estou há 5, 6 anos usando ela em pacientes distônicos, com este foco, porque eu preciso olhar nos olhos deles, sabe? Quando eles olham nos meus olhos, eu consigo interpretar o que eles querem, como eles querem. Essa é a melhor sensação que eu tenho, mais do que um primeiro passo, e não que eu não goste, eu amo assistir um primeiro passo, mas quando eu consigo olhar nos olhos deles, entender o que eles querem, para mim é a minha maior motivação profissional. E a gente usou muito o TDCS a nível cerebelar, então eu já estava convencida que a TDCS a nível cerebelar era um grande recurso. Mas a gente tinha um bom resultado, que depois de um tempo a gente tinha uma queda desse resultado, então é legal, mas legal, pero não mútil. E aí a gente ficava analisando. E a gente tem um caso marco, que foi o caso da Antonella, eu tenho autorização para falar o nome deles, que é a família que você conheceu, que é uma menina extremamente esforçada, que eu sou completamente apaixonada, que a mãe é super dedicada, porque os meus pacientes são todos ratinhos de laboratório. Quando eu falo que a gente vai trazer uma coisa com base científica, todo mundo aqui no consultório se agita e se envolve. E eu acho que ela foi um caso marco na história da fisioterapia, porque ela foi o motivo pelo qual a gente inseriu a parte vestibular no nosso dia a dia, porque ela melhorou em vários aspectos, melhorou o alcance, o próprio acionador, ela começou a trocar passos com o andador adaptado, então ela melhorou o tronco, melhorou o braço, melhorou a perna, aqui, né? Então, assim, tudo aqui. E a gente fez de tudo. Ela faz uma intervenção visual maravilhosa, com uma profissional esplêndida, mas é muito ruim que você senta, ela está aqui. E aí, como você adapta tudo, né? Você vira o mundo inclinado para que ela consiga fazer melhor. E aí a gente fez toda a avaliação com o seu respaldo, entendeu a hipofunção que ela tinha vestibular, montou a intervenção
dos exercícios, né, do treinamento vestibular. A gente teve um bom resultado. E aí, então, foi o momento que eu me senti preparada para associar isso à TDCS, porque a gente pode usar a estimulação galvânica a nível vestibular, especificamente, só que eu tenho que entender como mexer no sistema vestibular, porque se eu fizer da forma errada, aí eu vou desencadear todos os sintomas vestibulares. E aí a gente conseguiu fazer essa intervenção e a Antonella, que estava aqui, e não conseguia voltar, não conseguia sustentar. 10 dias depois, ela estava com uma pequena inclinação, eu não sei se você lembra de cabeça, mas tinha uma pequena inclinação, mas ela estava aqui, e aí ela conseguiu melhorar um monte na comunicação alternativa, e a gente descobriu que ela sabia o alfabeto, e aí a gente descobriu que ela sabia contar, e assim, isso é muito impactante, porque a gente entendeu e eu mudei todo o roteiro do meu serviço de comunicação alternativa, que eu falei, não é eles que não sabem, a gente não sabe quantificar. Imagina como isso é grave, André, a criança saber e a gente não saber quantificar. Então, de repente, ela está juntando letra, ela sabe contar, ela sabe escolher o que ela quer, mas ela precisava conseguir olhar, virar a cabeça, direcionar a mão para ter a resposta correta. Ela melhorou todo o processo de ajuste postural dela, então no andador ela não anda mais aqui, ela anda para cá, na cadeira, e foi um resultado que, assim, aí toda a equipe envolvida falou, a Andrea falava, Lana, tá todo mundo me perguntando que se eu cantou nela. Tanto é que até hoje, quando a gente vai fazer intervenção, ela fala, ai, esses dias ela fez um protocolo de cerebelo, Andrea, você tem certeza? Eu via no olhinho dela falando, ai, vamos fazer no vestibular de novo? Eu falei, não, agora a gente não vai fazer. E teve uma coisa muito impactante para todos nós, que foi numa festinha, e tinha aqueles brinquedões infláveis, e ela nunca tinha ido no brinquedo inflável, porque você desce ali, por mais que você esteja com alguém, tem uma velocidade, e para quem não tem controle de cabeça, a criança vai descer assim, né, toda presa, ou essa cabeça, vocês têm um risco. Então ela desceu comigo, eu tive o privilégio disso, de descer com ela no brinquedão, e ela desceu o tempo inteiro com a cabeça olhando, porque os pais estavam filmando no final, e aí, no final, você para com o pé, né? Então você dá um tranco. E aí deu um tranco e ela continua. Você vê o vídeo é ela descendo e estável no final. E por mais que seja uma coisa pequena, ela é gigante na pediatria. Uma criança poder ir no brinquedo desse, a criança poder mostrar o que ela tá é enorme. Eu acho que a minha paixão pela fisioterapia vestibular não veio da fisioterapia vestibular propriamente dita, mas veio do que ela é capaz de proporcionar no nosso dia a dia. Hoje ela é o nosso carro-chefe de tratamento de controle de cabeça. É uma coisa que a gente estuda diariamente, e quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a compreensão de que nada a gente sabe. A gente até hoje desenha canais semicirculares a cada paciente e procura relatos. E nesse processo como um todo, eu me questionei, eu falei, qual é a incidência deste BO no meu dia a dia? O quanto eu comi bola? Porque quando eu vi a Antonella, eu falei, você está comendo bola há quase 20 anos. Essa foi a minha primeira informação. E quando a gente avaliou todos os pacientes do nosso serviço, dos 2 serviços que eu coordeno, a gente teve uma taxa de quase 70% de pacientes com sintomas de hipofunção vestibular unilateral. Quase 70%, quer dizer, 70% da população que eu acompanho diariamente, de crianças que eu olho, que eu estudo e que eu busco, quase 70% delas tinham sintomatologia de hipofunção vestibular unilateral e que não estavam sendo tratadas. Não por negligência, mas acho que talvez esse seja o choque de realidade da humildade. Quando você chega nesse nível, você volta para sua caixinha e fala, vamos voltar, começar do começo. E aí eu volto, lógico que eu quero saber a sua opinião sobre esses resultados todos, embora tenho certeza que você não vai falar mal do nosso serviço publicamente, mas assim, como foi para você ver esses resultados? Porque era uma sequência de
muitos vídeos diários com muitas perguntas para o coitado do André. Nesse processo da Antonella como um todo, eu não sei quantos vídeos a gente encaminhou e quantas perguntas a gente fez e como você lidou com a nossa euforia, porque o André é uma pessoa, para quem não conhece o André pessoalmente, super séria, e aí ele estava lidando com o outro lado, com uma equipe eufórica, eu posso dizer por mim, porque eu entrei num estado de êxtase com aquela situação da Antonella, foi um dos grandes presentes da minha vida profissional, viver aquilo tudo com a Antonella. Então, qual foi a sua percepção? E a gente vem para um ponto, até para indo para o final, que é nós não temos essa vertente na pediatria no Brasil. Isso não faz parte da nossa realidade. Vocês são muitos. A gente fez um censo da Brafim e 32% dos fisioterapeutas que responderam eram da vestibular. Se diziam fisioterapeutas que atuavam na fisioterapia vestibular em adulto, e a gente não tem essa realidade na pediatria. Isso não é a nossa realidade. Tipo, como que a fisioterapia vestibular pediátrica não existe de fato no Brasil? Porque não é porque eu estou falando com você, mas porque ela pode mudar a história de muitas crianças. Hoje eu enxergo o quanto eu sofro de questões vestibulares desde pequena. Não é agora que eu sou uma pessoa com enxaqueca, né? Eu vivi isso ao longo da minha vida e nunca tive diagnóstico. Então, qual que é a sua visão disso tudo na pediatria? Porque você é um dos grandes, óbvio que eu sei que você é um dos grandes incentivadores disso. Mas eu também sei que parte do incentivo não era muito relacionado aos pacientes gravemente acometidos da neuro, eram os pacientes com disfunções periféricas da pediatria, que aí a gente nem falou disso, mas é um mundo à parte, ele não existe, né, aqui. E de repente você teve que se deparar com crianças onde o roteiro da disfunção, da hipofunção vestibular central não existe, porque tem tantas variáveis que a gente não consegue ver tão linear a linha de raciocínio como a que vocês vivem no adulto. Bom, na realidade, eu lembro desse caso e com muito carinho, realmente, porque é uma honra poder participar de uma quebra de paradigmas, vamos dizer assim. Mas eu não vejo como negativo ou BO, como você fala, ou então pode ser um BOB, um BO do bem, porque eu admiro muito na nossa profissão, mas em outras profissões também pode ser diferente, quem tem comprometimento e tem inquietudes. Então, quando eu imagino o processo com que você relatou agora, né, de um novo conhecimento ou de agregar novos conhecimentos para aperfeiçoar e poder melhorar seus resultados, não é à toa que vocês ultrapassaram os 10 anos de sucesso, porque esses pacientes e esses familiares vão buscar exatamente Uhum. esse perfil de alguém que vai eternamente se esforçar para dar o seu melhor. Eu sei que você sempre vai e sempre fez isso, buscar dar o seu melhor, e vai ter eternamente minha admiração por isso. Ao mesmo tempo, não é diferente dos seus comandados, seus fisioterapeutas, seus alunos ou seus profissionais que trabalham numa equipe tão maravilhosa como essa. Então, ainda bem que essa inquietude faz parte do espírito dessa equipe e que, assim como vocês buscam a reabilitação, a recuperação funcional, vocês, ao mesmo tempo, estão passando por isso, como eu também, o tempo todo. Kafka nos dizia que a ciência pode nos ajudar a traduzir fenômenos, mas a ciência nunca vai dizer como isso vai ser feito, como definir a proposta do que você observou, de como aquilo ali vai ter que ser conduzido. Então, a gente levanta ali as hipóteses, faz algumas confirmações de perguntas que foram feitas, mas a ciência nunca vai dizer, agora faz isso. Então, essa inquietude é que vai ajudar a ação. E aí eu gosto de fazer sempre essa diferença. Prática e baseada em evidência, ela é necessária. Mas
a competência, e aí que significa conhecimento, habilidade e ação, o que eu posso até prestar homenagem aqui é que vocês nunca no serviço, nos dois serviços que você conduz, nunca deixam de agir. E aí esse agir é justamente poder colocar em prática o que a própria ciência diz, mas ao mesmo tempo ela não tem a capacidade de clinicamente, por isso que eu gosto muito do conceito da pesquisa translacional, que é justamente isso. O que vamos traduzir do que está na ciência básica ou no laboratório e levar isso na prática. Então, isso é uma tarefa de uma vida inteira, não vai ter um prazo inicial ou final para isso. Então, saber que numa vida só você consegue fazer isso tudo, só tem minha admiração. Então, imagina dos seus pacientes, não tenho dúvida disso. Então, eu vejo que a sensação em si de olhar para trás e assim, nossa, essa lacuna me causa um desconforto, eu entendo de outra forma. Eu acho que essa lacuna, como nós estamos vivendo agora uma lacuna que nós não sabemos o que vai ser daqui a 50 anos, ela é bem administrada exatamente por isso. É você não engessar porque existiu essa lacuna e transformar isso, junto aos pacientes, aos familiares, numa nova história. Então, é isso que vocês conseguem fazer de maneira belíssima. Então, a ideia de se imaginar o quanto é poderoso que nós temos a ainda entender e compreender o que a gente está fazendo com os pacientes é uma situação muito, ao mesmo tempo, assustadora, mas incrivelmente desafiadora, porque, imagine, eu vou pegar um exemplo prático, um vídeo de um piloto de caça, de um caça F-18, num porta-aviões, a câmera dentro da cabinezinha, né, e mostrando minutos antes da decolagem. Então, o sujeito, você ali olhando a visão dele, praticamente assim, zero pista, numa pista extremamente pequena que é um porta-aviões. E aí eles têm um sistema de catapulta, é como se fosse um estilingue. Eles vão catapultar aquele avião junto com a própria turbina e ele, claro, vai atingir uma velocidade acima da velocidade do som. Aí, observando enquanto você falava, eu fiquei lembrando desse vídeo, dessa beleza, desse controle motor, mas que esbarra sempre no poder de decisão. Então, o que os pesquisadores auxiliaram nisso aí? Aí mostra bem a mão do piloto, e aí está sinalizado lá no vídeo, tem uma explicação. Então, ele tem o comando do avião, ele, nesses segundos antes, ele é treinado a não segurar, imagina, isso é uma loucura. Ele não pode segurar o volante, entre aspas, do avião caça. Ele tem que ficar sem as mãos ali. Por quê? Justamente na hora da catapulta, na hora que começa a decolagem, a cabeça é movimentada para trás. E isso vai, querendo ou não, se ele estiver segurando aquele comando, ele vai mexer porque a interpretação cerebral é que o corpo está indo para trás, que é um papel labiríntico. E aí, com isso, ele vai ter um comando motor que ele não vai conseguir controlar voluntariamente, que é o quê? Ele vai tentar mexer no manche, ou seja, ele ia mergulhar para a água, com o avião, com tudo. Então, a orientação é o não fazer. Então, a ciência concluiu ali naquele minuto de um sujeito que vai voar acima da velocidade do som. O que ele tem que fazer naquele momento? Nada. Ele só tem que ficar parado, sem tocar em nada absolutamente. Mas em segundos ele tem que retomar ali aquele comando. Então, você imaginar que como vamos voluntariamente ter uma atitude na vida em relação a uma tarefa como essa extrema, né, de um piloto, como controlar isso? Não tem controle. Simplesmente não há controle. Simplesmente assim, não deixa a interferência humana, porque senão vai levar para o chão. E aí, claro, tem mecanismo do avião já subir com o nariz para o alto e aí não ter esse risco. Mas o que eu achei interessante é isso. Então, às vezes, o não fazer e observar, que é o que eu vejo que você faz muito junto com a tua equipe, você observa
esse paciente. Você acabou de falar uma das coisas mais importantes que no PNF, né, no CABAT, eles trabalham muito em cima disso, que é o Positive Approach, que é justamente a abordagem positiva. E quando eu aprendi isso junto com o professor Benedict, da Alemanha, instrutor do CABAT, PNF, nunca mais esqueci. Como você vai, portanto, observar esse paciente, por exemplo, hemiplégico, e anotar o que você está vendo? 100% da turma só anotava o quê? A marcha ceifante, ele escarvante, ele não levanta o pé. A gente só observa a parte negativa. E aí ele explicou que mesmo ele sem movimentar, pelo menos ali ele já levantou, já foi positivo. Agora tem paciente que não vai levantar. E aí você me fez relembrar isso sempre que você comenta sobre essa sua comunicação não verbal com alguns pacientes seus, ou talvez todos, que era um exemplo que ele citou. Imagina mesmo um paciente tetraplégico sem controle do movimento corporal. Mas ele abre os olhos, abre, pronto, é ali a porta de entrada para a nossa abordagem. E é o não fazer ativo, quer dizer, por mais que o paciente não tenha movimento ativo, você pode muito, através aquela abertura ocular, entender, interpretar, e aí esbarra na comunicação. Então, o que você executa, que eu considero extremamente complexo para muita gente, que pode pegar vários colegas nossos e colocar com todas as titulações científicas do mundo nas mãos, não vão fazer com o olhar que você faz, que é esse olhar da abordagem positiva, e entender essa linguagem corporal e conseguir detectar. Então, eu sinto muito, você vai sempre se surpreender, na minha opinião, com coisas que você deixou de enxergar lá, porque justamente você não para de buscar. Quando você busca, você vai conseguir achar mais coisas ainda. Aí vai dar uma falsa sensação de que você não viu antes. Isso é só uma autocobrança desnecessária. Seus pacientes estão muito bem conduzidos justamente pela sua visão além da caixinha. Eu sou uma pessoa fora da caixinha, eu ia falar isso, mas eu acho que é um excesso de amor. Eu realmente, esse é o jogo da minha vida. Que nem assim, os grandes marcos da minha carreira, eles têm nome e sobrenome. Eu acho que esse é um bom jeito de ir concluindo. Eu tenho uma mãe de uma paciente que eu acompanho há muito tempo, a Luciana, que ela me ensinou uma coisa muito sensacional, que quando a filha dela teve um diagnóstico muito, muito grave de uma doença progressiva, eu lembro que foi muito marcante, porque eu estava na Itália, no dia que eu fui na Capela Sistina, ela me ligou. E ela falou assim, Lu, fica muito tranquila, porque assim, ó, me deram uma folha em branco, com um ponto preto no meio. E eu tenho duas formas de enxergar isso. Ou eu vou enxergar exclusivamente o ponto preto, ou eu vou olhar toda a magnitude da parte em branco e pensar o que eu vou desenhar. Então a gente vai desenhar o melhor desenho daqui para frente. Esse é o meu carro-chefe de trabalho. Eu quero de fato achar a parte boa, o que tem íntegro, o que existe de possibilidades, não de dificuldades. Não que eu seja uma maluca que não enxerga as dificuldades. Eu sou uma pessoa da ciência, eu enxergo, sei o prognóstico, mas eu quero enxergar essa parte boa, eu quero enxergar coisas novas. E quando a gente fala que na nossa carreira existem nomes e sobrenomes, eu tenho muitos nomes e sobrenomes de criança e tenho alguns nomes e sobrenomes de adultos que marcaram a minha carreira. Eu tive, lógico, o professor Felipe, que me presenteou com a TDCS e me mostrou a possibilidade de olhar uma ressonância magnética procurando áreas íntegras e não as áreas de lesão. E eu tenho o doutor André Santos, que me possibilitou enxergar o sistema vestibular como um sistema íntegro, mas que pode estar hipofuncionante. E que a gente tem a possibilidade de promover a funcionalidade de um sistema íntegro e mudar a história de uma criança. Então, eu fico muito feliz de você ter tido essa generosidade
de você mesmo sendo um profissional absurdamente bem-sucedido no adulto, ter tido a paciência e a generosidade de olhar para a pediatria. Quantas vezes você não me cutucou sobre a questão da fisioterapia vestibular na pediatria? E quantas vezes, quando eu falo assim, a gente se conhece há mais ou menos uns 3 anos e pouco, eu passei 12 meses, no mínimo, fugindo, porque toda vez que eu começava ali, eu falava, ai, que chato isso, que coisa. E, de repente, viver tudo isso, olhar tudo isso, assistir o resultado dos meus pacientes. Eu lembro da primeira vez que o Caio alinhou a cabeça, enxergou e falou: Tia Luanda, eu não acredito. É a patrulha canina na bola? Cara, ele jogava essa bola há anos, mas ele nunca tinha conseguido direcionar o olhar dele para o desenho que tinha na bola. Isso pode ser pequeno, mas para mim é o mundo. Esse realmente é o jogo da minha vida. E eu espero que as pessoas, que as mães escutem você falando do sistema vestibular e que a gente saia dessa resistência de olhar para o sistema vestibular na pediatria, que a gente possa usar ele como um recurso e se apropriar dele dentro do contexto da pediatria. Infelizmente, no Brasil, isso não vai começar com os profissionais da pediatria, porque já tem uma fundamentação teórica e prática da fisioterapia vestibular muito sólida a nível científico no paciente adulto e no idoso. É muito racional que vocês sejam os precursores desse processo de treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais da pediatria com relação à parte vestibular. E eu sou muito grata por você ter tido essa generosidade com a minha equipe. Nós temos essa inquietude e eu espero que a gente tenha para sempre, mas a inquietude sem alguém que nos direcione o caminho, ela só é angústia, ela só se torna positiva quando alguém vai lá junto e fala, vamos lá, que eu sei, vai por aqui que por aqui pode ser melhor. Então, muito obrigada. Com certeza a homenagem, ela se veio para cá, ela é bilateral. E você sabe a representação que tem. Quem me conhece, acho que não precisa de muito mais do que 15 minutos comigo com o paciente para saber o quanto eu desejo profundamente que eles melhorem para a vida, não só dentro do contexto da fisioterapia. Eu espero que a gente tenha muitas oportunidades de te ouvir falando sobre fisioterapia vestibular na pediatria. Eu espero que a gente tenha oportunidade de te convencer que a TDCS é muito legal dentro da parte vestibular, também para o adulto e para o Estou idoso, convencido, estou convencido. que a gente possa retribuir todo o conhecimento que você nos ofereceu. Obrigado pela paciência de vir, né, ficar aqui 1 hora e pouco falando sobre toda essa história, que não é uma aula técnica, mas mais uma conversa para que as mães possam ouvir mais do que qualquer outra coisa, né? E hoje a gente tem esse grande carro-chefe, e também espero que a gente possa produzir muito cientificamente sobre tudo isso, para também retroalimentar a ciência, para que um dia uma outra pessoa leia o artigo em um outro serviço de pediatria no mundo e possa viver o que a gente viveu aqui. Então, muito obrigada, André, por tudo, em todos os contextos, não só no meu nome, mas em nome da minha equipe. Eu estava no meu consultório, subi para o consultório de cima e contei para. Tava com a Andréia, mãe da Tô, e com a Camila, mãe do Caio. E aí eu falei assim: eu vou lá que eu tenho que gravar uma aula sobre a parte vestibular. E todas as duas, agradeça! Diga muito obrigado, porque a gente é muito apaixonado, que bom que isso aconteceu. E ver a alegria que elas têm, eu acho que é a melhor expressão de que tudo que a gente fez até agora deu certo. Valeu a pena. Então, obrigada por me permitir viver tudo isso. Bom, eu que agradeço, renovo aqui meus parabéns para esse serviço maravilhoso que eu sempre falo também em relação ao que eu me pego pensando, minha origem foi muito na pediatria, lá na época de estágio, etc. E o que eu imaginava na época eu não encontrava, né? Aí eu fico imaginando hoje o que é um aluno ou um recém-formado vendo um serviço como o seu, como deve ser mágico para ele, como foi para mim depois que pude ter essa oportunidade. Muitas vezes até na faculdade você quer fugir, né, da neuropediatria, porque fica aquela quantidade de informações, mas não mostram a prática do dia a dia, como você realmente deve fazer o raciocínio funcional, fisioterapêutico daquilo. Então, é um presente mesmo poder, mesmo tardiamente,
ter conhecido isso, coisa que seria totalmente diferente se fosse apresentado lá atrás, na época de estágio. Agora, ao mesmo tempo, eu agradeço também todo o carinho da equipe, dos responsáveis, lembrando aos responsáveis que, além dos próprios pacientes que vão até aí, mas que pensando no global em relação à criança e adolescente, ainda é muito carente essa área, né, da fisioterapia vestibular para as crianças de maneira geral. As crianças com sintomas intensos de tontura, nós sabemos, né, que a maior parte tem enxaqueca por trás, que é história familiar, é genético. E aí lembrar que o vizinho do vizinho do vizinho, o amiguinho da escola e por aí vai, precisa também dessa divulgação, né? Porque muita criança sofrendo com sintomas e sem o diagnóstico mais preciso e o tratamento, né? Então, eu sigo imaginando que essa história toda vai mudar um dia, que a gente vai ter mais fisioterapeuta na área vestibular atuando com crianças e adolescentes. É o meu desejo, não de hoje, você sabe. Eu sempre batalhei para que tivesse mais e mais, mas ainda é muito tímido. Pouca gente desperta para essa área aqui no Brasil. E parabéns novamente, que venham mais 10, 20, 30, 40 anos aí de comemoração de um serviço como o seu. Eu E vou ser muito obrigado pelo feliz se convite. vier tudo. E quem sabe daqui 10 anos a gente não está comemorando, hoje, 11 de abril, que a gente está gravando, eu vou até colocar a data que a gente nunca coloca, a gente não está comemorando 10 anos de uma nova história da fisioterapia vestibular pediátrica no Brasil. Desejar a gente sempre pode. Vamos sonhar e com muitas referências de publicações aí relacionadas ao tema, porque não tem, realmente não tem, quase nada. Ah, vai ser um privilégio. Obrigada novamente, então, e um ótimo dia para você. Obrigado.